Pergunto a vocês: ninguém gosta de mentira, certo? Ninguém gosta de ser enganado, certo? Mas e se a verdade for muito dolorosa e nos tirar da zona de conforto? Mudar completamente a nossa vida. A gente quer? A gente aceita? Ou a gente prefere viver numa confortável mentira? Numa confortável ilusão? Você preferiria descobrir a verdade e ter que reconstruir tudo aquilo que acha que é verdade, ou seja, ter que reconstruir toda a sua concepção de verdade, ou permanecer na ignorância por ser muito mais confortável? Não se esqueçam que a filosofia é uma busca pela sabedoria, é uma busca pela verdade. E falar de Platão é falar de alguém que traz uma teoria que influencia até os dias de hoje, né? Influencia as bases do pensamento ocidental e principalmente pelo famoso mito da caverna, não é isso? Que todo mundo já ouviu falar, mas não sei se todo mundo entende a profundidade que é aquilo. Porque na verdade, quem é que está na caverna? Você, eu, somos nós aqui neste mundo. Isso aqui é a caverna. Como? Por quê? Isso aí que a gente vai entender. Então, pensando nessas questões, nessas reflexões, vamos adiante. Objetivos desta aula: compreender Platão através de os seguintes conceitos, pessoal, que vocês vão... Agora uma coisa eu garanto para vocês: depois de assistir essa aula com atenção, nunca mais vocês vão esquecer essas coisas. E Platão é o tipo do filósofo que vocês vão sempre ouvir falar, seja numa prova, seja num curso de faculdade, que eu não sei se vocês sabem, mas a universidade, praticamente todos os cursos têm pelo menos uma disciplina de filosofia, para você ver o tamanho da importância disso. Fora que ele fundou as bases do pensamento ocidental, mas na frente você vai entender melhor isso. Enfim, então Platão é o tipo do filósofo que é interessante você compreender, até porque ele é tão atual e tão interessante que pra gente também ele pode nos levar a reflexões de hoje em dia, certo? Então primeiro começaremos na ideia de teoria das almas, certo? Aqui, ó, teoria das almas de Platão, que é bem tranquilo. Vocês já leram um livro, vocês já têm uma ideia, que é aquela história das três almas, que tem três nomezinhos um pouco chatos, né, os dois, mas vocês vão fazer associações, vai ficar simples. A relação dessas almas com as classes da cidade, né, ou seja, uma classe dos artesãos, outra dos guerreiros e outra dos reis filósofos. Isso vocês também vão ficar bem claro na mente. A ideia da questão do dualismo de Platão, né, do mundo das ideias, a ideia de haver dois mundos, né, que vocês já manjam isso com certeza, que aí daí vem a alegoria da caverna, né, aquela história do mito da caverna, que o mundo de fora, que é o mundo das ideias verdadeiro, como se fosse assim a alegoria, e o de dentro é das sombras, que é como se fosse esse aqui nosso. E por último, depois de compreender essas partes, a gente compreende como ele chega na ideia de felicidade. Beleza? Então podemos conversar? E o cachorrinho do vizinho, pelo visto, também quer aprender. Vamos lá. Bom, pessoal, então, aqui nós vamos entender melhor as teorias das almas de Platão. É bem tranquilo, é bem simples. Aqui no meu desenho vocês podem ver um grego clássico. Né? Então, como ele faz a separação das três almas, na verdade é uma separação didática, né? Porque a alma é uma só, mas por uma questão didática, ele diz que temos três almas localizadas em três partes diferentes do corpo. Vocês vão entender que na verdade há uma prevalece em cada tipo de pessoa, né? Que mais tarde ele vai dizer que é uma função social, cada classe da cidade ideal, cada tipo de alma dessas. Então, você vai entender a partir da localização e vai compreender essa teoria das almas de Platão, beleza?
Cada uma delas tem um nomezinho um pouco diferente, mas você vai entender facilmente. Vamos lá. A primeira alma, vamos chamar de alma concupiscente. E ela é localizada no baixo ventre. Alma o que, professor? Acho que vai tremer um pouquinho aí, mas vamos lá. Concupiscente. Essa alma fica localizada onde? No baixo ventre. Nessa região. Isso. Essa região realmente aqui da bexiga, dos órgãos genitais. E qual é a característica desta alma? Ela é responsável pelos desejos. Todo mundo tem, certo? Você vai entender a diferença de cada alma e o que ela é responsável em cada pessoa e por que ela o que ela vai reger e qual em que ela é responsável, digamos assim, na educação. Vocês vão compreender. Certo, os desejos, né? Os desejos mais básicos, os desejos carnais, os prazeres, e assim, ela é a mais básica, mas não quer dizer que ela não seja importante. Percebam que há também a metáfora de estar mais perto do chão, né? Ser mais perto da raiz e ser a parte mais, digamos assim, animal. Pode perceber que os animais também têm essa característica. Quando a gente fala dos desejos, também tem a questão dos desejos básicos, desejos carnais, mas tem também a questão da nossa biologia mesmo de alimentação, né? Comer e beber. Também tem a ver com esta alma, né? Que também, mais na frente eu falo outro nome. Vamos seguir. Então aqui eu vou traçar a outra alma, que seria localizada no peito, que é a alma irascível. A alma irascível. O que, professor? Irascível. Só lembrar de ira, né? Ligado às emoções, ligado às paixões. Vou chamar aqui, né? Localização peito. E o que ela guarda? As paixões ou emoções do ser humano, certo? Então aqui a alma, a localização e o que ela promove, né? Que tipo de sentimentos ou o que no ser humano, o que ela promove a partir da teoria de Platão, certo? Lembrando que são 3 almas e na verdade a alma é indivisível. Por que ela é indivisível? Porque ela é metafísica, né? Lembrando que Platão é dualista. E ele fala do mundo inteligível e do mundo sensível. E o mundo sensível, ele é o mundo do corpo, né? O mundo das coisas. E essa sim é divisível, essa estraga, essa perece. Mas o mundo metafísico, que é o mundo das ideias, ele não é divisível. Ele não tem matéria. Então ele não pode ser... não pode ser divisível mesmo. Então a alma não se divide, a alma é uma só. Mas para critérios de entendimento e de divisão do corpo, ele fez essa divisão didática para nós compreendermos, certo? Para explicar a natureza humana e depois as classes da cidade, vocês vão compreender aqui. Então a alma superior seria a alma racional, localizada onde? No topo da cabeça, né? E ela seria, o que ela seria responsável? Pelo nosso intelecto, pela nossa razão, pela nossa inteligência. Certo? E isso, né? Nisso ele vai dizer pra gente que tem que haver uma harmonização entre as 3 almas. Ou seja, ele explica no capítulo do nosso livro, por exemplo, ele vai dizer que tem que haver uma harmonia das 3 almas. Então, todas são importantes, todos nós temos as 3, né? Ninguém vive sem essa, nem sem essa, nem sem essa, mas não podemos deixar essa aqui controlar nossas ações, né? Senão vamos ser levados por esses impulsos e isso irá nos conduzir
há uma forma desequilibrada de vida. Isso aqui também. E essa aqui deve ser a principal condutora das nossas ações, certo? Mas todas são necessárias. Somos seres de desejos, a parte biológica, fisiológica. Temos as paixões, né? Questão da ira, da coragem. Mas precisamos ser principalmente regidos por essa aqui para alcançar a boa vida, que é o nosso assunto, né, do capítulo, que é principalmente a felicidade. Então, para termos principalmente a felicidade, precisamos ter a harmonia dessas três almas, sobretudo com a primazia dessa aqui, o equilíbrio. Sendo essa aqui, pode perceber a metáfora dessa aqui, que é a mais alta, né? A mais próxima da parte superior, de cima, em detrimento da de baixo. Mas todas elas são necessárias, certo? Então, fazer uma relação disso agora com a cidade. Bom, então a relação aqui, agora, é da alma do indivíduo com a função social. Só recapitulando, para ficar bem firme aí na nossa mente. Alma racional. Vou dar os outros nomes também, que eu acabei pulando. Alma, como é que é o mesmo nome dessa alma, pessoal? Vamos lá. Irascível, né? Lembrando de ira. E alma concupiscente, baixa o ventre. Mas o que é essa pirâmide, professor? Vocês vão já entender. Vamos só lembrar aqui. Sim, a outra nomenclatura é que aqui também podemos chamar de alma de ouro. Assim é mais fácil, né? Alma de prata. Mas olha, o livro de vocês não traz essa nomenclatura. E pode ser que no vestibular ou em algum outro tipo de prova caia essas nomenclaturas. Então, elas são mais... não vou dizer mais comuns, mas se atenham a elas, que é outra mais fácil de você decorar, aprender, né? Bronze mais baixa, prata e ouro sendo a mais de cima. Então tenham isso em mente também, como a concupiscente, irascível e racional, tá bom? Mas esse aqui também tá certo, bronze, prata e ouro, ok? Então vamos lá. Lembrando que aqui são o quê? Desejos. E aqui? Vamos lá? Não tô ouvindo, mais alto. Aqui os desejos. Aqui as paixões. E aqui o intelecto, a razão, né? A razão. Certo. Só que Platão fala que para a cidade ideal, né? Na cidade ideal, que não é a principal obra dele. Qual é o nome da principal obra dele? A República. Vou botar aqui, a República. Que ele vai descrever a cidade ideal. Ele fala que cada alma dessa vai reger um cidadão, uma classe social, que através da educação nós iríamos descobrir. Então, olha só como é o sistema de educação que ele prevê. Ele diz assim, que todo mundo iria estudar, né, no mesmo sistema de educação. Então você iria passar 20 anos, todo mundo ia ter a mesma educação que deveria ser feita pelo Estado. Detalhe, não pela família. Nessa época, a educação ainda não era responsabilidade do Estado, isso ainda não era algo comum como é hoje, certo? Deveria ser responsabilidade, todos deveriam ter a mesma base educacional. Lembrando que ainda era uma sociedade escravista, lembrando que eram outros tempos, né? Estamos falando do século V para o século IV a.C. Então, ele falou que todo mundo teria 20 anos da mesma base educacional. Depois desses 20 anos, todo mundo aí seria a mesma base para entender todo mundo que teria essa alma concupiscente. Todo mundo seria da alma de bronze. E aí seriam as pessoas que fariam a parte, digamos assim, dos trabalhos manuais da sociedade. Faria esse primeiro corte da educação. Quem tivesse
somente essa afinidade da primeira alma, da alma concupiscente prevalecendo, ficaria nesse primeiro corte, que aí seriam os agricultores, artesãos e comerciantes. Se você perceber, são os trabalhadores manuais, né, da sociedade, que não é que não são importantes, são muito importantes. Eles vão fazer as manufaturas, vão fazer toda a sociedade funcionar, né, trabalhadores manuais. Só que lembrando, é uma sociedade escravista, né, uma sociedade em que o trabalho manual não é muito valorizado, o trabalho braçal, né, vou botar aqui braçal. Então, vão ser os menos valorizados, por isso é a base da pirâmide, correto? Então esses vão ser os que ficaram, digamos assim, na base da pirâmide, tiveram 20 anos de educação e se destacaram somente aqui. Os que continuarão na educação vão ter mais de 10 anos de educação e vão ser responsáveis pela defesa da cidade. E aí vão ser definidos pela classe de quem? Dos guerreiros ou soldados, certo? Com mais 10 anos, ou seja, os jovens de até 20 anos que tiverem somente essa afinidade da alma de bronze, da alma concupiscente, vão ficar nos trabalhos manuais da cidade, certo? Aí os que se destacarem vão para essa outra, daqui a mais 10 anos vão ficar aprendendo as artes da guerra, né, dos soldados, porque vão ser regidos por essa alma. Vocês estão compreendendo? Aqui a alma dos desejos e tal, mas vão ter que ser, claro, eles vão ter que ter a virtude de controlar isso. Então a virtude que eles vão ter aqui, eles vão ter que ter a moderação, que é a virtude de controlar esses desejos, porque senão eles vão ser descontrolados, né? Vão ser loucos, desequilibrados. Esses aqui já vão ter a virtude da coragem, porque senão não vão conseguir defender, né? Esses aqui é como se eles aqui não fossem corajosos. Esses aqui sim, eles já têm algo a mais. Tá dando para compreender, galera? Qualquer coisa vocês vão ter que mandar as dúvidas aí, através de perguntas, de alguma maneira aí pra gente se comunicar, beleza? Aí, depois que esses aqui, depois de 10 anos, conseguirem tal, não sei o que, não, se destacaram além disso, vai ter mais 20 anos de educação. Olha só, mais 20 anos de educação. Esses caras aqui já estão com 30 anos, né? Aí com mais 20 anos, ou seja, com 50 anos. Olha só, 50 anos. Aí quem se destacar aqui com 50 anos vai passar por novas provas e vai ser o quê? Uma nova classe que vai ser quem? Os governantes da cidade. Só que detalhe, não são todos que passarem para cá que vão governar, não. Vai ter uma prova, vai ter uns magistrados que vão selecionar os melhores, vão ter várias provas e tudo mais. Então, em tese, é um governo muito organizado, né? É uma coisa muito organizada porque vai ter toda uma organização e tal. Então, esse cara aqui, o governante, ele vai conseguir gerir a cidade. E ele vai ser um cara que ele tem que ser um rei filósofo. E ele vai estudar nesses próximos 20 anos duas coisas muito importantes, segundo Platão, porque ele vai ter que conhecer a retórica, né, que são as bases da oratória. Vou botar aqui oratória, dialética, né? Vou botar dialética e principalmente o que? Adivinhe? A filosofia. Que aí vocês entendem o papel da filosofia para esse cara, né? Então, ele vai ser um rei filósofo que vai governar as outras classes de forma justa, né? Então, a principal virtude, deixa eu botar em verde aqui como nos outros, a principal virtude deste cara, que vai ser seguramente, olha só, depois dos 50 anos de idade, de passar por todas essas etapas e ser altamente testado, depois dos 20 anos, depois dos 30 anos, depois dos 50 anos, somente com 50 anos de idade. Então, para Platão, percebam, o cara ser considerado filósofo,
ele tem que ter chegado aos 50 anos, também porque é uma idade que você não sofre mais digamos assim, como é que eu posso dizer? A força das paixões, a força dessas almas, tanto dessa como essa, entendeu? Você já é um cara mais sábio, mais sensato, mais tranquilo. Vocês percebem que isso faz bastante sentido, né? Enfim. Então, ele tem a virtude da justiça. Porque se você conhece o bem e a verdade, você tem que ser justo, que segundo ele é a maior das virtudes. Bom, pessoal, então essa foi a relação do indivíduo com a cidade ideal para Platão. Sendo assim, todos alcançariam a felicidade, porque a felicidade não é só uma questão individual, é também uma questão coletiva. Espero que tenha dado para todo mundo entender, espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado todo mundo, beleza? É isso aí.